para vocês aqui um pouco sobre o nosso orquidário e uma pergunta que um dos nossos clientes fez aqui é se o orquidário ele dá muito trabalho, se nós temos aí muita dificuldade com o orquidário. E eu vou tentar responder essa pergunta para vocês de uma forma bem simples, bem fácil e que todos possam entender de maneira aí que quem quer montar um orquidário não fique aí com medo. Pense o seguinte, você tem aí um orquidário, você ter o cuidado com as orquídeas e fazer da melhor forma possível para que elas tenham aí todos os recursos, a iluminação, a rega, a adubação, de forma que seja fácil. Se você tem aí uma única orquídea, é o mesmo que você ter aí 2, 3 ou 10 orquídeas. Já se você tem 10, você ter 50 não faz tanta diferença, o meu trabalho é praticamente o mesmo. Inclusive tem um vídeo que eu quero falar aqui para vocês logo, que é um conceito aí chamado 80/20, que diz que apenas 20% do que você faz é os 80% do resultado, ou seja, você não precisa de fazer todo o processo, o resto é a natureza quem faz. Então ainda vou fazer esse vídeo explicando bem detalhado para vocês, mas hoje se dá muito trabalho aí para a gente cultivar orquídeas. Então se você tem aí um cantinho, se você tem um espaço, você consegue fazer aí suas orquídeas se sentirem bem, e com isso você vai ter aí um resultado bem grande mesmo. Eu vou dar uma volta aqui com vocês e mostrar para vocês que ter uma orquídea, ter 100 ou ter 1000 é praticamente quase que a mesma coisa. Ou seja, quando eu vou regar, fazer a rega aqui é praticamente a mesma coisa. Vou jogando água e automaticamente eu vou regando tudo. Para ajudar aqui na questão da umidade, eu coloquei aqui o nosso laguinho. Na verdade eu já gostava de peixe, né? Comecei a gostar de peixe e coloquei aqui o laguinho com os peixes, quingos e carpas. E temos aqui também os piquititinhos, que são as molinés, as coridoras e os outros, os pratis. E isso ajuda bastante aqui na questão de umidade do ar com relação ao orquidário. Ainda pretendo fazer aí o laguinho bem feito aqui no orquidário. Isso vai ajudar bastante a questão da umidade relativa do ar, e isso vai ajudar bastante aí a questão do cultivo das orquídeas. Mas é apenas uma questão de cuidado, porque as orquídeas elas adoram aí a umidade do ar. Isso vai ajudar bastante. E eu vou dar mais uma volta aqui com vocês para vocês verem como que é tudo aqui e como que ficou. Para você ter aqui um orquidário, a primeira coisa você tem que ter um espaço. O meu aqui eu deixei todo alto. Eu montei ele aqui com 4 metros de altura. Porém eu tive que fazer um aterro aqui, ficou um pouco menos de 4 metros. Mas ainda assim ficou bem alto mesmo. E montei muitas e muitas orquídeas aqui. E comecei elas com as bebezinhas. E agora que elas estão aí vindo a crescer, eu comecei todas elas aqui com as bebezinhas. E temos aqui outras bebezinhas que já estão na outra leva de Phalaenopsis. E logo teremos aí muitas e muitas bebezinhas aqui que estarão aí crescendo, se desenvolvendo. E vamos dar uma olhada aqui por cima para a gente dar uma olhada como que está o orquidário. Mas dê uma olhada ele aqui por cima. É tudo bem estruturado. Tudo feito de eucalipto aqui para que de forma que não caia. Ele tem aqui uma cantoneira embaixo e também tem uma cantoneirinha em cima que foi colocado só para fixar. Mas ele segura mesmo pela de baixo, e também porque os varais eles fazem atração, então ele prende um lado ao outro e isso não deixa com que ele caia, e de certa forma ele fica bem preso, bem simples, e cabe muitas orquídeas ali em cima, cabe muitas orquídeas mesmo. Então para que eu pudesse ter muitas orquídeas aqui, eu fiz aqui os varais, e esses varais eu usei aqui cantoneiras que a gente compra no material de ferragem, e dessas cantoneiras eu usei aqui os esticadores para arame liso, arame de cerca, e isso fez com que os varais ficassem bem firmes, bem fixos, e assim não tive problema até hoje com relação aos arames. Esses arames aqui são de cabos de aço, por isso que eles são meio curvadinhos. E eu tinha um cabo de aço aqui, eu acabei
desfiando ele, tirando só os arames, e com isso eu fiz aqui os varais, utilizando aí esse cabo de aço. E para o outro lado aqui, eu usei aqui as telas, é muito caro essas telas, atualmente está 60, 70 reais um metro, então assim, ficou bastante caro na época, mas essa aqui ela dura muito tempo mesmo. Já tem praticamente 4 anos essas telas e até agora não tivemos aí nenhuma dificuldade. E acredito que ela vai durar aí mais uns 4, 5, 10 anos. Porque elas são de aço galvanizado, arame galvanizado aqui, e elas não irão dar dificuldade. E uma questão maior aí é que esse daqui, ele tem tela de um lado e também tem tela do outro lado, ou seja, eu consigo maximizar aí o nosso orquidário com telas dos dois lados, ou seja, assim que eu terminar vai ter muito espaço aqui para fazer. Ainda essa outra parte que eu preciso acabar de fazer ainda, todo no eucalipto, porque já está praticamente caindo. Essa estrutura aqui é um pouco mais antiga, mas vai ter aqui muito espaço mesmo para eu colocar muitas e muitas orquídeas. Mas é assim, resolvi colocar também nos toquinhos porque importar vasinhos ela é bem complicado, então assim, não gostei. Além de ficar caro, às vezes para você importar você tem o tempo desse vasinho chegar e isso atrapalha a logística. E com isso os toquinhos eu vou ali no sítio, busco os toquinhos, corto eles e tá pronto, não tenho tanta dificuldade. Então é assim que a gente trabalha, nós não temos aqui tanta dificuldade com relação a isso. E eu também faço os toquinhos maiores, para colocar as ricontilhas, colocar as plantas maiores. Inclusive as valquerianas e as outras, elas adoram essa madeira, adoram Sansão do Campo e enraizam aqui muito bem mesmo. E assim, não temos dificuldade. E é dessa forma que a gente trabalha. E todos os nossos cachepôs aqui são aí do mesmo tamanho, ou seja, são tamanhos médios e todos eles com haste de 25 centímetros, o que dá aí uma aparência bem legal, que vai assim melhorando cada vez mais o orquidário. Eu tinha aqui alguns outros cachepôs que eram aí quadrados, jangadinhas, eu já desfiz de todos eles e agora estou todos eles aí num tamanho padrão para seguir aí uma arquitetura bem legal. E isso assim a gente ter um diferencial tanto no cultivo quanto aí na venda. Se as pessoas comprarem um cachepô nosso ou se comprarem aí uma orquídea nossa, ela vai com esse estilo, vai aí com esse arranjo que dá toda a dimensão aí do nosso trabalho e que também facilita aí na hora de você ter um local para você fixar e que você vai ter aí toda a estrutura para você fazer. Assim como a gente fez aqui, fica bem fácil e é bem prático. Mas assim, eu espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Se gostou, deixa aquele like, valeu e até a próxima.